Olá, criançada! Nós somos a Igreja Batista Monte Oreb. Ué? Quem são essas pessoas? Charlie, Suelen? O que esse pessoal tá fazendo aqui? Isso é Juventude Relevante. Você tá no culto relevante. Ué? Como assim? E hoje a história relevante é com você. Mentira! Então a gente pode mudar o cenário, diretor? Podemos. Então vamos mudar. Ah, ficou ótimo! Vou mudar de figurino então também. Ah, agora sim! Agora eu sou parte do Juventude Relevante. Como você gostaria que eu te chamasse? Tia Thalita. Tia Thalita, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua história, do seu começo, da caminhada, como você chegou em Monte Oreb. Tá. Meu nome é Thalita, eu estou em Monte Oreb há 23 anos. Faço parte do Ministério Infantil. Trabalho mais na parte online, mas também trabalho na parte presencial. Vim para Monte Oreb, eu tinha 12 anos e desde esse tempo que eu comecei a me envolver. Fui Mensageiras do Rei, trabalhava nos adolescentes. Quando eu era dos adolescentes, inclusive, eu era presidente do grupo dos adolescentes, que a gente tinha uma reuniãozinha às 6 horas da tarde. E cresci aqui em Monte Oreb. O Ministério Infantil naquela época era bem menor e eu ficava com as crianças na salinha. Naquela época não tinha Baby Kids, era uma salinha pequenininha e eu ficava com as criancinhas até 3 anos. Quando que você percebeu que você tinha aptidão para fazer o que você faz? A minha família sempre foi envolvida com a obra de Deus. Meu pai é pastor, a minha irmã era envolvida no Ministério Infantil. Eu fazia junto com ela o material visual. Ela me colocou para fazer o fantoche junto com ela, que na verdade o fantoche foi o pontapé para o meu trabalho. Depois que nós já tínhamos feito todas as histórias das apostilas, eu comecei a criar as minhas próprias histórias, criar o meu cenário e eu comecei a caminhar sozinha no Ministério Infantil. Quando que você percebeu que isso era relevante? Comecei a sentir no coração o desejo de fazer o fantoche não só dentro da igreja, mas para as crianças que não podiam ir à igreja, né? Então eu comecei a sentir no coração o desejo de levar o fantoche até as crianças e eu fui fazer no Hospital Rocha Faria. Para isso eu precisei pedir uma carta para o pastor Paulo e quando eu fui pedir essa carta para o pastor Paulo falou assim: Thalita, vou te dar a carta, mas eu quero que você faça o fantoche aqui. Então aqui em Monte Oreb eu comecei a fazer o fantoche. Depois meu pai abriu uma igreja e eu fui com ele para ajudar na igreja dele. Até falei pro pastor Paulo, pastor Paulo, não tô saindo daqui não. Então o Ministério Infantil sempre esteve presente na minha vida. Hoje você faz o quê? Eu faço os vídeos da EBD online, né? Nós começamos os vídeos assim que começou a pandemia. O pastor Paulo pediu, a pastora Marileia pediram para eu fazer os vídeos e na verdade naquele momento era só para as nossas crianças, né? Para elas não ficarem sem conteúdo, mas esses vídeos foram tomando uma proporção muito grande. Nós ganhamos um canal exclusivo do Ministério Infantil e hoje nós estamos ampliando os nossos horizontes. Então a partir de agora eu tô com uma equipe e essa equipe está sendo treinada para que nós possamos fazer mais vídeos. Nós vamos fazer vídeos direcionados para o Baby Kids, nós vamos fazer vídeos direcionados para os juniores. Nós estamos hoje expandindo os nossos horizontes, né? Algo que começou de maneira assim despretensiosa, hoje vai ter um novo formato, né? Com maior alcance de crianças. Qual foi o momento que você sentiu o cuidado de Deus mais de perto? Em dia 1º de abril, exatamente no dia da nossa gravação hoje, há 2 anos atrás, eu tive um diagnóstico de câncer
E quando eu tive esse diagnóstico, na mesma hora eu orei, pedi a Deus que me desse mais alguns anos de vida, porque eu tenho uma filha, o nome dela é Rebeca, e eu precisava cuidar dela, e eu orei e falei, Senhor, preciso estar viva até a minha filha fazer 18 anos. Eu não tô pedindo para morrer velha, eu tô pedindo só esses anos. E alguns dias depois, uma irmã me procurou e entregou para mim uma mensagem de Deus dizendo que eu não ia morrer do câncer, que eu ia ter vida e saúde para cuidar da minha filha e que Deus tinha um ministério para mim e que Ele tinha pressa nesse ministério. Confesso que naquele momento eu me agarrei àquela palavra de que eu não iria morrer, de que eu ia ter vida e saúde para cuidar da minha filha e não pensei muito no ministério. Essa palavra foi uma palavra muito específica, essa pessoa não sabia do que eu precisava, das minhas necessidades. E eu fiquei boa, né? O câncer, ele estagnou, ele não evoluiu. Eu não precisei fazer quimioterapia, eu não precisei fazer radioterapia. Tive crise de estresse, tive crise de ansiedade, acabei perdendo quase a metade do meu cabelo por conta disso. Então eu comecei um tratamento, fiz terapia. Dentro da terapia, eu sempre usei a palavra de Deus para que me tirasse daquela situação, porque Deus tem cuidado de nós, é assim que a palavra de Deus diz. Então foi esse momento, exatamente esse momento, onde eu tive o cuidado de Deus. A médica chegou a dizer que eu tive muita sorte, que o câncer estagnou, mas eu falei para ela que eu não tive sorte, eu tive Deus e que eu tinha certeza que Deus tinha colocado as mãos dele naquele momento ali sobre mim. O que fez você se aproximar mais da Juventude Relevante? Então, eu fui no retiro de 2020 e eu já fui a muitos retiros aqui de Monte Arebe, mas esse retiro foi especial. Nesse retiro eu conheci muitas pessoas relevantes na minha vida e aconteceu algo muito específico que durante um culto a Suelen veio e falou aqui bem no meu ouvidinho algumas coisas que eram respostas de Deus para mim, inclusive com palavras muito específicas, porque eu vinha há alguns meses orando e pedindo a Deus uma organização de algumas coisas e foi exatamente essa palavra que a Suelen falou, quando ela falou para mim, Deus vai organizar e, enfim, falou outras coisas. E eu tenho certeza, essa palavra me deu um norte durante todo esse ano de 2020, que foi um ano conturbado, né, por conta da pandemia. Um ano que eu trabalhei muito, né, madrugadas aí para poder fazer todo o visual, para poder entregar um trabalho com excelência. E essa palavra, ela sempre vinha no meu coração, quando tinha momentos de dificuldade, que foram muitos. Essa palavra vinha no meu coração, eu lembrava do cuidado de Deus. Deus foi forjando as minhas habilidades, Deus foi modificando tudo que precisava ser modificado para que nesse momento, para que nessa hora isso fosse utilizado para o reino de Deus. Você falou do cuidado de Deus. Eu lembro quando eu conheci você, foi por uma brincadeira que o Charles, a nossa coordenação, incentivou os jovens de chegar em outro jovem que não conhecia e perguntar a sua história. Essa foi a história que você contou para mim, da pinta. Queria que você detalhasse um pouquinho melhor esse cuidado que Deus teve. Eu estava na pracinha, vendo minha filha brincar e sentada, um raio de sol bateu exatamente na pinta que era o câncer, né? Que naquele momento eu ainda não sabia. E eu sentia no meu coração dizendo assim, eu vou tirar isso antes que isso me dê algum tipo de problema. E eu tenho muito medo de agulha, eu tenho muito medo de ponto, eu desmaio toda vez que eu tenho que tirar um ponto. E eu falei, não, eu vou. E naquela mesma semana eu fui fazer os procedimentos, pedi para tirar a pinta. E quando veio o resultado da biópsia, era um câncer. Então, assim, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que conduziu para que eu visse aquela pinta, para que eu visse que eu precisava tirar e que, sabe, me encorajou
a tirar a pinta, que era realmente o que eu precisava fazer, na hora que eu precisava fazer. Queria que você deixasse um recado para os jovens que estão te assistindo, que tenham dons ou tenham aptidões escondidas, que não sabem, como eles fazem para transformar um simples enfeito de EVA e trazer esse efeito para ser relevante para o reino. Então, Deus distribui dons e talentos para todas as pessoas. Quando você se dispõe a servir a Deus, Deus vai utilizar o seu dom. Ao longo da vida, Deus foi trabalhando isso em mim. Então, eu quero te incentivar a não deixar para lá seus dons, para você aprimorar, procurar fazer sempre com excelência o que você tem aptidão para fazer. Se é cantar, se é desenhar, Deus tem o desejo de usar os seus dons para o reino dele. Finalizando o vídeo, queria que você se despedisse. Gente, muito obrigada. Agradeço por esse momento, agradeço por contarem a minha história aqui no História Relevante. E um beijo, até a próxima História Relevante com outro jovem relevante, porque nós temos muitos jovens relevantes aqui. Um beijo!